Notícia do dia hoje e agitando também aqui a política em Brasília. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio de 119 milhões de reais em patrimônio de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A decisão menciona ao menos 21 emendas irregulares e diz que é gravíssima a influência do presidente nacional do partido sobre o orçamento. Quem acompanha esse assunto e chega com os detalhes é a repórter Carol Rosito, falando conosco direto do Congresso Nacional. Muito boa tarde, Carol. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vamos lembrar, não é parlamentar, não é deputado, não é senador. Então, na decisão, o ministro Flávio Dino aponta que há essa tentativa aí de controlar, de indicar emendas parlamentares de forma ilegal, já que ele não tem essa prerrogativa aqui dentro do Congresso Nacional. Na decisão, o ministro apontou que foram direcionadas aí pelo menos 21 emendas parlamentares, totalizando 119 milhões de reais. Boa parte já teria sido, inclusive, executada. E, inclusive, o ministro também pediu, então, o bloqueio de bens, do patrimônio de Valdemar Costa Neto em relação a esse mesmo valor de 119 milhões de reais, até que tudo seja apurado. Essa decisão acontece exatamente após o desdobramento da operação da Polícia Federal, que aconteceu lá em dezembro do ano passado, a Operação Transparência, onde a PF apontou ali nas investigações a participação de assessores aqui da Câmara dos Deputados, assessores de dentro da bancada ali, do gabinete do PL, que participavam de um esquema de tentar trazer ares, até nas palavras de Flávio Dino, de legalidade em planilhas, listas, com as indicações dessas emendas que eram feitas pelo próprio Valdemar Costa Neto. Então, ele indicava para quem, o local, a quantidade, tudo era colocado nessa planilha e direcionado para parlamentares em exercício da própria bancada, para fazer ali uma maneira oficial, como solicitante diretamente às pastas, aos ministérios e aos programas. Segundo a investigação da PF, essa indicação era ali de interesse próprio do presidente do PL. A investigação da Polícia Federal constatou tudo isso a partir de conversas que foram encontradas em celulares desses servidores aqui da Câmara dos Deputados desde o ano passado. As emendas foram destinadas principalmente para ministérios do Turismo e também da Saúde. Na decisão, além do bloqueio, então, dos bens de Valdemar, os bloqueios das emendas que ainda estavam em execução, em andamento, que foram apenas empenhadas, o ministro também determinou esse bloqueio. O ministro Flávio Dino determinou ainda que a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, em um prazo de 10 dias, preste esclarecimentos sobre essa destinação. O que a Câmara tem de informação sobre saídas desses recursos, desses pedidos de emendas parlamentares. Agora há pouco, a CNN, a nossa âncora Tainá Falcão, Valdemar Costa Neto negou qualquer tipo de irregularidade, que tem essa presença e indicação de emendas parlamentares e disse que isso é uma prerrogativa do líder do PL, então negando qualquer irregularidade nessa denúncia que foi feita nessas investigações que estão ocorrendo a partir de agora. A gente segue, claro, aqui da Câmara dos Deputados, acompanhando os desdobramentos. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Matheus Teixeira é quem vem para a tela conosco agora, Débora. Matheus, muito boa tarde a você. Com mais essa decisão, é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal tem imposto uma série de reveses ao bolsonarismo? O que você nos conta? Qual é a sua análise? Boa tarde. Boa tarde para ti, Yuri, para a Débora, todo mundo que nos assiste. O Supremo, nas últimas semanas, uma série de operações que atingiu Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro e pré-candidato a senador, Canela, também pré-candidato a senador pelo Rio de Janeiro, agora Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e também Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Portanto, importantes caciques do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, na mira do Supremo Tribunal Federal, às vésperas das eleições. Decisões estas que eu citei tomadas pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
mas também tem decisão do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou uma operação contra... Mendonça determinou uma operação contra Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, portanto, fechando o cerco ao bolsonarismo, mas não só isso, as decisões do Supremo também têm impactado o Partido dos Trabalhadores em menor grau, como ocorreu com o líder do governo no Senado, uma decisão do ministro André Mendonça contra Jacques Wagner, foi alvo de busca e apreensão no âmbito do caso do Banco Master por relações muito próximas, segundo a Polícia Federal, com Augusto Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, às vésperas das eleições, tornando o ambiente político ainda mais tenso e não só isso, também ainda mais incerto. No Rio de Janeiro mesmo, a gente já viu uma mexida, uma turbulência no cenário eleitoral, na escolha, na definição dos palanques causadas justamente pelas decisões judiciais emanadas principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Como de costume, nos últimos anos do Brasil, o Supremo um protagonista, não só no âmbito judiciário, mas também no âmbito político. Neste ano não está sendo diferente. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, uma pessoa muito próxima do presidente Lula, foi alvo de busca e apreensão, e isso pode ter novos desdobramentos, seja pela investigação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, e não só desse lado. Na direita também, e não apenas um nome, vários nomes. Sóstenes Cavalcante, que é uma pessoa que tem uma interlocução e é um cacique do Partido Liberal, e hoje Valdemar da Costa Neto, que lidera o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Portanto, Yuri, nada novo, uma repetição do que o Supremo vem atuando nos últimos anos como um protagonista no jogo político e na relação entre os três poderes, mas importante ressaltar, porque foi uma série de operações em um curto período de tempo. Obrigada, Matheus. Boa tarde para você. Fica com a gente na tela. Eu vou pedir para o Yuri, não Yuri Pita, o Yuri, nosso DTV, para acrescentar, trazer Edilene Lopes para participar desse nosso papo, porque eu queria, enquanto a Edilene vem chegando, Matheus, eu queria só acrescentar mais um personagem nesses que você colocou pra gente. Olha, então você falou desse strike, né, no bolsonarismo, na cúpula do bolsonarismo. Você citou alvos de diligências da Polícia Federal por determinação ou cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal. Então você falou Valdemar da Costa Neto, esse que está em tela e que foi alvo hoje, né, de bloqueio de mais de 100 milhões. Aí a gente tem o Cláudio Castro, ex-governador do Rio, o Canela, que era pré-candidato ao Senado com apoio de Flávio Bolsonaro, inclusive o suplente dele seria provavelmente a mãe de Flávio Bolsonaro, a Rogéria. E aí você colocou também Ciro Nogueira, né? E aí eu queria, e Sóstenes Cavalcante, eu queria só acrescentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou de tomar uma busca e apreensão essa semana, né, sexta-feira, também acrescentar ele, porque, claro, ele está preso, né, está em prisão domiciliar, mas também é para derrubar todos os pinos e fazer esse strike mesmo. Eu acrescentaria também, Matheus, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a Edilene Lopes já está com a gente. Muito boa tarde, Edilene. Vamos repercutir essa história, né? Porque como é que Brasília recebeu essa decisão do ministro Flávio Dino em desfavor de Valdemar Costa Neto? Boa tarde, Débora, Yuri, Matheus, a toda a nossa audiência. Pois é, dentro do PL, a reação que já era esperada. Afirmam que há uma perseguição contra o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmam que Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, seria um braço do governo Lula ou do Partido dos Trabalhadores dentro do STF. Essa é a máxima hoje entre os integrantes do Partido Liberal. E outra coisa que eles também afirmam, e essa argumentação ela é interessante, que a emenda de comissão não está vinculada necessariamente
necessariamente é um mandato, por isso não haveria ilegalidade. Quem define as emendas de comissão são os líderes que encaminham para as comissões que aprovam esses recursos, enviam um plano para os ministérios e esses recursos são distribuídos. O que os parlamentares disseram é que há uma demanda partidária de prefeitos, principalmente, que essas demandas são levadas aos presidentes de partido, que é normal que haja um diálogo entre eles e os líderes para que haja a indicação. Portanto, não havendo ilegalidade se houver um diálogo, uma interlocução de Valdemar da Costa Neto, que embora tenha negado, conforme nós adiantamos nos bastidores, com Tainar Falcão, a nota de Valdemar da Costa Neto traz algo que vai de encontro com essa argumentação de seus correligionários. Essa nota diz o seguinte: é natural e legítimo no sistema democrático que um presidente partidário dialogue com parlamentares, defenda prioridades programáticas, articule interesses nacionais e regionais e influencie politicamente na sua bancada. Ou seja, ele nega, mas essa nota abre um espaço para dizer que há um diálogo e que poderia ter ocorrido alguma indicação. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto também bastante interessante é que, segundo os parlamentares, se não for uma perseguição, isso pode se estender a outros partidos, porque nós temos vários deputados federais que são os caciques da política brasileira, que são presidentes nacionais de partidos, mas muitas das grandes legendas têm presidentes que não são parlamentares, o PT, o PSD, o PDT, o MDB. Então, se esse olhar está sendo feito para o PL, segundo os integrantes da sigla, se não for uma perseguição, também será estendido a outros partidos, principalmente aos partidos maiores. E um quarto ponto, Débora, Yuri e Matheus. Aparece nessa investigação em específico uma figura que já apareceu no final do ano passado, que é Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, que era assessora de Arthur Lira e que foi apontada como uma operadora do orçamento secreto. Era uma servidora da Câmara dos Deputados, que ora trabalha para um gabinete, ora para outro, e agora está na liderança do PL. Inclusive, da vez passada, a festa de aniversário dela aqui em Brasília, em um bar famoso, foi cancelada porque houve a operação um dia antes. Essa não tem um minuto de paz, não tem um final de semana sossegado. Antes foi no aniversário e agora nesta sexta-feira, mais uma vez ela sendo citada, embora não haja busca e apreensão em relação a ela, nem prisão e nem nada, mas mais uma vez aparece nessa citação de investigações relacionadas à destinação do orçamento que passa pela Câmara dos Deputados, Débora e Yuri.